Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar sobre imperative, ou seja, imperativo. O que é imperativo? Ordens, comandos. É um conteúdo muito fácil, muito simples, que com certeza vocês já conhecem. O nosso roteiro de hoje, ele vai seguir essa sequência. Então, nós vamos ter primeiro concept, que são os conceitos em relação ao imperativo. Vamos falar dos usos, the uses, né? Como que nós devemos usar esse imperativo e que tipo de ideia nós vamos expressar com ele. Vamos ver as duas formas, affirmative e negative, as formas afirmativas e as formas negativas. E, por fim, eu vou fazer com vocês alguns exercícios para praticar esse conteúdo gramatical. Apesar de ser um conteúdo muito simples e muito fácil da língua inglesa, tenham certeza que imperativo é essencial. Interpretação textual, por exemplo, vocês vão encontrar textos injutivos, que são aqueles textos que demonstram instrução. Manuais, receitas, são textos muito utilizados no nosso dia a dia que trazem o modo imperativo, que trazem essa forma, porque são instruções de como e o que você deve fazer. O imperativo também faz parte do nosso cotidiano nos sinais de trânsito, nas placas, essas informações que demonstram aviso. Então, com certeza, esse conteúdo se faz presente no seu dia a dia e no seu contexto. Por isso é importante a gente contextualizar a questão da língua com a questão do nosso dia a dia e a sua aplicabilidade. Então, vamos lá. Falando primeiro do concept, dos nossos conceitos. O que nós podemos destacar em relação ao imperativo? Vamos lá. Imperative is a verbal mood. Olha essa palavra que diferente, ó. Mood. Mood significa modo. Quando nós estamos falando de modo gramatical, tá? Existe o modo de maneira, forma, jeito, que aí a palavra seria way. Mas nesse caso, como nós estamos falando de um modo verbal, nós vamos usar esse termo mood dentro da gramática. Mood, em outros contextos, pode significar humor. Tá? What is your mood today? Qual é o seu humor hoje? Como que você está se sentindo hoje? Tá? Mas sempre que você vê essa referência gramatical, a tradução ou o significado é modo. Então, modo imperativo é um modo verbal, ou um imperativo é um modo verbal. Mood é usado, esse modo é usado para se referir a uma categoria de verbo ou uma forma que indica várias expressões verbais. O que o modo verbal indica? Então, por exemplo, ele pode indicar um fato, que é aquele modo indicativo que nós conhecemos. Vamos pensar um pouquinho no português. Nós temos o modo indicativo, o modo imperativo, o modo subjuntivo. Então, essas formas são tempos verbais ou modalidades dos verbos que nós utilizamos para expressar certos sentidos. Também podemos ter o comando, que aí nós vamos ter o modo imperativo. Podemos ter um questionamento ou uma pergunta, que é o modo interrogativo ou a forma interrogativa, e temos a condição, que são os tempos condicionais. Também existe na língua inglesa o modo subjuntivo, que é usado para indicar um desejo, a wish, ou uma possibilidade de alguma coisa. Então, nós temos também as mesmas formas, os mesmos modos para expressar os verbos em língua inglesa como nós temos em língua portuguesa. Aqui, para destacar alguns exemplos para vocês de diferentes modos, eu coloco, por exemplo, todos esses são modos gramaticais: indicativo, imperativo e o subjuntivo. Indicative mood, no modo indicativo. They are reading a book. Eles estão lendo um livro. É uma ação que representa algo que está acontecendo no momento da fala. No modo imperativo, read the book on page 15. Leia o livro na página 15. Aqui não é mais aqui é um fato, aqui já não é um fato, é um comando, é uma ordem, é um pedido. Por isso que nós temos modos diferentes. No modo subjuntivo,
If I were you, I would read that book. Se eu fosse você, eu leria aquele livro. I wish you could read that book. Eu gostaria que você lesse ou que você pudesse ler esse livro. Percebam que nesses dois últimos exemplos, a ideia é condicional ou o modo subjuntivo, utilizado justamente para expressar esse desejo, uma vontade de que alguém realize alguma ação, certo? Então, representações dos diferentes modos. O nosso foco hoje é imperativo. Imperativo é um tempo verbal da língua inglesa, é uma forma verbal, e ele indica o estado de comandos. Normalmente nós associamos imperativo às ordens. Só que o imperativo não é só isso. Ele também serve para expressar outras ideias de sentido, como os pedidos, os desejos e assim por diante, nós já vamos observar. Como um modo gramatical, ele implica uma segunda pessoa. O que isso quer dizer? No imperativo, pessoal, um sujeito, que é o emissor da comunicação, ele transmite um comando, ele expressa um comando. Esse comando, que é representado por um verbo, ele não vem acompanhado de sujeito, tá? Porque quem está emitindo a comunicação é o emissor, é aquela pessoa que está dando a ordem. Quem vai cumprir a ordem, subentende-se que é a segunda pessoa. Então, fica implícito que quem realizará aquela ação, aquela ordem, aquele pedido, é uma outra pessoa. Então, o imperativo é um dos poucos casos da língua inglesa em que nós não vamos ter explícito um sujeito. A frase não vai começar com um sujeito, tá? É sempre o verbo representando esse comando ou representando essa ordem. O imperativo, ele é formado usando bare infinitive form. O que é isso, professora? É a forma do infinitivo sem o to. O que quer dizer isso? É você pegar o verbo na sua forma original e eliminar a partícula de infinitivo, que é o to. Então, o verbo no imperativo, na forma afirmativa e na forma negativa, sempre vai ser expresso pela sua forma original, pela sua escrita, como ele aparece, por exemplo, no dicionário, nas tabelas dos verbos irregulares, quando você não tem nenhum tipo de conjugação ou flexão. Então, vamos lá. No caso das sentenças para pontuação, nós podemos terminar com period, que é o ponto final, em inglês se chama period, e exclamation point, que é o ponto de exclamação. Period também significa período, tá? Mas nesse caso, quando se fala de pontuação, é o ponto final. Alguns usos. Para que eu uso o imperativo ou que tipo de ideia ou sentido o imperativo transmite? Então, eu tenho, por exemplo, order, uma ordem, um comando. Be quiet, fique quieto. O verbo to be nós conhecemos como ser ou estar. Mas como ser ou estar são verbos de ligação, ele também pode expressar o verbo ficar, quando você está mencionando estado de alguma coisa ou condição de algo, certo? Warning. O que é warning? Aviso, quando você quer dar uma advertência ou avisar sobre algo. Be careful. Seja cuidadoso, né? Fique atento, tenha cuidado. Então, são expressões para transmitir advertência ou aviso a respeito de uma situação. Instructions são as instruções. Então, o imperativo, como eu mencionei lá no início, é muito utilizado nos textos injutivos, que são aqueles textos que indicam instruções. Open your books. Abra os seus livros ou abram seus livros, dando um comando para o sujeito, para as pessoas que vão realizar aquela ação. Também se usa o imperativo para fazer pedidos. Make requests. Help me. Me ajude. Para dar conselhos. Give é o verbo dar ou doar. Advices são conselhos. Também podem ser considerados sugestões. Então, por exemplo, Don't worry, be happy, que é o título de uma música, tá? Então, nesse caso, eu tenho duas representações do imperativo. Primeiro, na forma negativa e segundo, na forma afirmativa. Don't worry. Don't é não. Não se preocupe. Isso é um comando, é um conselho. Be happy, seja feliz ou fique feliz.
Então, eu tenho dois comandos, duas representações que indicam conselhos. Também usamos o imperativo para transmitir direções. Imagina, por exemplo, se você é abordado na rua e alguém te pergunta onde fica tal lugar. Você vai dar orientações em relação àquela localização. Siga em frente, vire à esquerda, vire à direita. Então, você está transmitindo comandos a partir de direções. Go straight ahead. Siga em frente. And turn left. E vire à esquerda. Então, são orientações em relação às direções, tá? Para você ou para aquela pessoa se localizar. Também se usa o imperativo para expressar proibições. E olha os sinais, ó, as placas que são tão presentes no nosso dia a dia. Não tem escrito, mas todo mundo entende a representação do comando que elas estão transmitindo. Don't smoke. Não fume. Aqui, o que isso representaria? Don't use mobile phones. Não use telefone celular. Aqui, don't turn, não vire, falando, por exemplo, da esquerda, da direita, considerando a sua localização. Já na forma afirmativa, quando você vai começar a fazer as construções, nós temos a expressão afirmativa e negativa. A forma negativa, ela normalmente vai demonstrar as proibições. Já a forma afirmativa, eu posso expressar todos aqueles conceitos que eu mencionei anteriormente. A ordem, a sugestão, o comando, o conselho, a instrução, são exemplos de formas afirmativas. Então, quando eu falo da forma afirmativa, o verbo é usado no início da sentença, in the beginning of the sentence, sempre no começo da frase, sem o to. O que significa o to, pessoal? Vamos relembrar? To, antes do verbo, quer dizer que aquele verbo não está conjugado. Então, por exemplo, to stand up significa levantar. Verbo no infinitivo, sem conjugação. Se eu vou te dar o comando, eu tenho que dizer stand up, levante-se. Tá? Então, esse é o comando, somente isso daqui. Sempre o verbo sem o to. To play piano, tocar piano. Você lembra que o verbo play tem vários significados. Então, aqui, como eu estou falando piano, eu não vou jogar o piano, eu vou tocar. O uso do instrumento. Então, aqui, play piano, toque piano. Então, são comandos, pedidos, considerando a forma afirmativa. Lembre-se que o verbo does not change. O verbo nunca muda, ele não sofre alteração. A forma original dele, ó, se mantém sempre a mesma, sem alteração. Exemplos. Get out now. Saia agora. Percebam que nenhuma tem o to, ó, porque o comando está sendo dado considerando o modo imperativo. É uma ordem. Eat your vegetables. Coma os seus vegetais, os seus legumes. É um conselho. Watch out. Cuidado. É um aviso. Come in, please. Entre, por favor. É um pedido. Mix all the ingredients and add the baking powder. São instruções. Misture todos os ingredientes e adicione ou acrescente o fermento, né? O fermento em pó. Considerando, por exemplo, uma receita. Tá? Então, instruções ou, como eu mencionei anteriormente, modelos de textos intuitivos. Para expressar um convite ou uma proposta, é comum vocês observarem o uso da palavra let's. Let's é uma palavra que nós podemos traduzir como vamos. É sempre fazendo um convite, fazendo um chamamento a respeito de algo. Comumente, nós usamos let's go, que é vamos, a expressão como um todo. Aqui eu tenho alguns exemplos. Let's go to the movie theater. Vamos para o cinema. Let's play soccer. Vamos jogar futebol. Let's dance. Vamos dançar. Então, o let's, ele serve no imperativo para fazer esse chamamento a respeito de alguma ação a ser realizada, uma proposta, um convite, por exemplo. Ainda na forma afirmativa, é comum vocês perceberem o uso de advérbios, always e never, para indicar frequência, algo que sempre acontece ou algo que nunca acontece. Nesse caso, o advérbio ele sempre vai aparecer antes do verbo, tá? Então, por exemplo, always wash your hands before eating.
Sempre lave suas mãos antes de se alimentar. Never say never. Nunca diga nunca. Então, os advérbios de frequência, eles antecedem os verbos. Eles são colocados antes e o verbo se mantém sem alteração e sem a partícula to. Já na forma negativa, como eu mencionei, para a gente expressar, por exemplo, as proibições, nós vamos usar antes do verbo a partícula de negação. E aí vamos relembrar um pouquinho. Os verbos que nós estamos usando são verbos de ação, indicam ordem, comando. Esses verbos de ação, sempre para fazer negação, eles precisam de um verbo auxiliar. É diferente do verbo to be, que ele mesmo faz a negação. Quando nós temos verbos de ação, nós precisamos de um verbo auxiliar. Como o imperativo representa uma ação presente, uma ação atual, nós vamos usar o do. Então, do not, que pode ser contraído por don't. Você pode substituir um ou outro. Então, ao invés de dizer para a pessoa levante-se, você diz don't stand up. Não levante-se, tá? Fazendo a expressão do comando na forma negativa. Ao invés de dizer toque piano, eu vou dizer don't play piano. Não toque piano, tá? Fazendo a representação das formas negativas. Pode ser o do not ou pode ser o don't. As duas formas são corretas. Alguns exemplos para vocês. Don't forget to call him. Não esqueça de telefonar para ele. É um pedido, fazendo uma lembrança de algo. Don't close the door. Não feche a porta. Olha exemplos de proibição. Don't smoke here. Não fume aqui. Don't enter, indicando a proibição. Existem aquelas plaquinhas que se coloca na frente, nas portas, para que a pessoa não adentre aquele recinto. Don't be afraid é um conselho e um conselho na forma negativa. Não tenha medo, ou não fique com medo, não fique assustado. Então, você observa que nas formas negativas, apesar de observarmos uma predominância de proibição, nós também podemos ver pedidos ou conselhos nas negativas. E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. A UEMA, nosso vestibular aqui estadual, ele é muito comum, é frequente trazer textos injutivos, receitas, textos que falam, por exemplo, sobre entrevistas, já apareceram nesse tipo de prova. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês. A figura do Uncle Sam é esse personagem aqui, tá? Chamado de tio Sam em português. A figura do Uncle Sam sempre está relacionada à convocação de soldados americanos para a guerra. As duas figuras acima estão fazendo essa convocação, porém de maneiras diferentes. Considerando que os dois cartazes indicam uma ordem, a expressão utilizada em um desses cartazes que torna a ordem mais educada é... Então, o que o cartaz está dizendo? I want you to speak English. Please speak English. Eu quero que você fale inglês ou, por favor, fale inglês. Vamos de novo contextualizar para a nossa realidade. Você chega para alguém e você quer que a pessoa abra a porta. Se você chega e diz, abra a porta, ela entende de um jeito. Mas se você diz, por favor, abra a porta, isso transmite uma ideia mais educada, mais gentil. Você transforma uma ordem em um pedido. Então, qual é a resposta correta, considerando os dois cartazes? O uso da palavra please. Please, quando você utiliza ele no imperativo, ele sempre suaviza um pouco aquela comunicação. E você tanto pode expressar o please no começo ou no final. Então, eu posso dizer, please speak English, por favor, fale inglês. Ou eu posso dizer, speak English, please. Fale inglês, por favor. Não tem um local específico para essa colocação. Olha outro exemplo da prova da UEMA. Ó, tá? Some general do's and don'ts. Alguns faça ou não faça, de maneira geral, em relação ao processo de entrevista. Então, é um fragmento de um texto em que ele apresenta o que você deve fazer e, na sequência, o que você não deveria fazer no ato da entrevista. Perceba que todos os exemplos, os verbos estão no imperativo, ok? E o que caracteriza o imperativo? A ausência do sujeito, o contexto que ele está apresentando, que é de sugestão, conselho, ordem ou proibição, e a falta do to, ok? Pessoal, hoje, então, nós trabalhamos sobre imperativo, que é um tempo verbal ou um modo verbal que representa conselhos, ordens, sugestões, pedidos.
e ele sempre vai ser utilizado em textos injutivos, ok? Até a próxima, se cuidem, fiquem bem e bye bye!